acho que ano passado eu não fiz isso, não me recordo. Talvez eu tenha gravado alguma coisa no final do ano, mas obviamente falei sobre outros temas. Aqui eu quero fazer uma reflexão sobre 2025, sobre o meu ano, porque eu senti que muitas coisas mudaram desde o início. Eu finalizei 2024 e entrei em 2025 num emprego CLT, ok, certo? Trabalhar, né, quase 30 anos, tem que pagar as contas. Então, beleza, comecei 2025 bem empregado, fiquei trabalhando num supermercado até abril de 2025, houve mudanças na gestão, realocaram os colaboradores, e aí eu me sentia muito sozinho, porque estava trabalhando novamente estava trabalhando no mesmo local com um monte de gente que eu não conhecia, que não tinha o mesmo entrosamento, aquela mesma amizade, né? Porque, pô, a gente saía do mercado, ia pro bar, comia umas porção, pá, trocava uma ideia, era mó da hora sair com o pessoal. E aí, em abril eu saí, por conta de que realocaram todo mundo, mas também em 2025 eu comecei a faculdade. E aí a parte acadêmica é uma situação que eu tenho mudado meu pensamento, acho que desde o ano passado. Mas em 2025 teve um peso maior. Porque tem muita gente que não gosta de estudar. Hoje é tudo GPT, né? Hoje é tudo chat, hoje é tudo Gemini. O povo só recorre aos métodos mais fáceis de atingir os resultados. E aí eu tive um pequeno insight disso aí. Eu consigo fazer proveito disso sem fazer coisas erradas. Calma aí que eu vou chegar lá. Vamos falar sobre o estudo, como eu estava dizendo. Comecei a faculdade, estou em administração, estou em ADM. E eu já passei por algumas outras. Já passei por educação física, já passei por marketing, concluí técnico em RH e hoje estou em ADM. Só que em ADM eu consegui me localizar. Porque a ADM tem gente que fala que é o curso para quem não sabe o que quer fazer da vida. E aqui foi o contrário, foi onde eu encontrei o que eu quero fazer e não está dentro das matérias de aprendizado da administração. Ainda assim eu posso tirar proveito disso. Calma. Tem muita gente, como eu disse, tem muita gente que não gosta de estudar. E aí você fala pra pessoa, porque você tá no colégio, são muitos anos, quando você sair, que você entrar no mercado, você começar a estar lá trabalhando todo dia, você vai sentir falta dos estudos. E aí o que acontece? Como eu disse, tem gente que gosta de usar a IA para fazer tudo. Aí eu falei que eu tive um insight, né? Eu falei, mano, e se eu usar a IA, a inteligência artificial, com um intuito pela qual ela deve ser utilizada? Para te auxiliar em algumas tarefas, desde que não faça tudo. Porque a IA faz um monte de coisa, só que se você não especificar os passos, ou não dar uma trajetória porque você quer fazer, ela só vai te entregar o trabalho. A mesma coisa que eu falar para a IA. Eu preciso que o resultado seja 4. A IA vai falar, 2 vezes 2 são 4. Só que 6 menos 2 também são 4. Que é o resultado que você quer chegar. Enfim, calma, eu adoro dar voltas, né? Eu adoro dar voltas. Até porque eu tô no vídeo para isso. Mas, eu descobri um pequeno talento na área de design. Um talento com a qual eu jamais imaginei que eu pudesse ter. Eu cheguei um belo dia e falei, eu quero pintar alguma coisa. Eu não sei desenhar. Então se eu pegar uma folha em branco eu não consigo fazer nada. Mas se eu tiver um sketch, um esboço, eu consigo dar vida aos trabalhos. Eu consigo dar cores. Aí que eu descobri o meu talento. Porque eu consigo dar nas cores aos trabalhos, consigo fazer um trabalho de iluminação, sombreado, puxado mais para um estilo anime, não é puxado para um estilo realista. Então eu falei, pô, dá para ganhar uma grana com isso. Dá para desenvolver esses talentos. Que eu não sabia, eu tenho quase 30 anos, descobri isso agora. Então fica uma reflexão de que nunca é tarde para aprender. Eu sei que eu não vou aprender a desenhar. Eu não vou pegar uma folha em branco e vou aprender a desenhar.
Mas os trabalhos que eu tenho feito no desenvolvimento do meu portfólio artístico, cada trabalho que eu tô fazendo, eu tô aprendendo ferramentas novas, novas formas de ter o resultado que eu busco. Então, se eu preciso fazer um tom de pele, eu não preciso pegar ali entre o laranja, o vermelho e amarelo e só colocar no desenho. Eu preciso utilizar um pincel específico, um pincel de mistura, fazer uma mistura entre as cores para atingir o resultado num tom de pele, que é uma tarefa difícil de fazer. Pois bem, mas o que o design tem a ver com a administração? O que tem a ver com IA? O que tem a ver com o aprendizado, com tudo isso que você está falando? Como eu disse, o curso de administração ele tem várias matérias, tem vários módulos. Você passa por recursos humanos, você passa por contabilidade, você passa por aulas de comunicação, você passa por aulas de liderança, por um monte de coisa. Até de capital humano, desenvolvimento de talentos, tudo isso você passa. E eu estou no segundo semestre ainda, são 8, faltam 6. Mas eu descobri que você não precisa fazer tudo isso. Você pode focar em um ramo só. E tem uma parada que eu gosto bastante, que é o marketing. É como você entrega o seu produto, como você apresenta o seu produto no mercado, seu serviço, que seja. Tem que ter uma apresentação. Quando você vai falar para uma pessoa, apresentar para uma empresa que você faz tal coisa, você tem que ter algo a mostrar em relação àquilo. Não é só chegar e dizer que eu sou um pedreiro, por exemplo, que eu sei levantar os prédios, entendeu? E aí, beleza, aí eu encontrei esse talento na área do design. E eu gosto de marketing. Eu falei, vou fazer um curso. Eu completei um curso pela própria Google, é um curso aberto, é um certificado de anúncios de alta performance com a tecnologia de IA. Então é utilizar da inteligência artificial para impulsionar os seus anúncios, que aí já é voltado para o marketing digital, e você conseguir atingir os resultados, óbvio. Aprender a fazer uma análise sobre isso. É um curso que ele tem uma duração de 8 horas, se eu não me engano, ou seja, é de curto prazo, mas eu levei um mês para fazer o curso. Claro, porque teve alguns dias ali que foi mais, teve outros dias que foram menos, mas dentro deste curso tinha muitos termos técnicos que precisava estar ingressado no ambiente de marketing. Então, muitos termos ali, para quem não sabe nada de marketing, quer fazer algum curso gratuito ali, tem um certificado mostrando que você sabe um pouco, pelo menos um pouco sobre marketing digital. Eu achei válido. Se eu não me engano, antigamente era um pouco mais raso, então você tinha que acertar acho que 70% do conteúdo e a prova eram 40 questões. Eu concluí o curso, tirei meu certificado, eu acertei acho que 93%, eu acho que foram 93% que eu acertei, só que aí eram 50 questões, então eu tive que acertar mais. Eu tive que acertar pelo menos 40 questões. Então, realmente, não é só 8 horas, porque você tem que ter um tempo para estudar aquele conteúdo. E como eu disse, são termos técnicos, então muitas vezes eu ficava ali, eu lia o mesmo parágrafo, eu raciocinava, eu lia de novo o parágrafo para tentar entender realmente o que estava se passando. Muitas vezes eu acabava pensando que era uma coisa, e aí eu lia de novo e falei, não, mas peraí, eu acho que deve ser dessa forma, e realmente era. Então tinha a questão do ponto de vista. E aí a gente entra na parte da IA também. Eu falei, tem vários desenhos digitais, hoje todo mundo tá sendo pego, você que fica vendo shorts aí no YouTube, no TikTok, no Instagram, speedrun. Você que fica vendo seus stories, muitas vezes você acaba agora, né, sendo rodeado por vídeos fakes feitos por IA. Então aquele gato helicóptero, que eu adoro aquele vídeo. É o do gato helicóptero, é o do gato tocando instrumentos na porta da casa da vizinha.
E aí tudo isso gerado por IA. Então você está consumindo um conteúdo hoje que talvez nem seja mais real. Talvez nem seja mais real. Muito do conteúdo que você consome aí na internet agora nem se torna mais algo tangível, sabe? E aí eu falei, eu vou usar isso para uma boa causa, já que eu estou desenvolvendo na área do design. Eu vou pegar um desenho, já que eu não sei desenhar, eu posso pedir para a inteligência artificial gerar uma arte para mim como sketch. Eu não quero arte pronta porque eu não posso fazer nada com isso. Mas eu posso pegar um sketch, eu posso pegar um esboço, posso detalhar ali que eu quero, por exemplo, uma figura de um jardim, de uma casa num jardim, uma figura feminina e tal. Mas eu quero o esboço, eu quero os traços em uma posição, em uma região que eu possa ver. Por exemplo, se for uma mulher, uma pessoa que seja de corpo inteiro, que seja da cintura para cima, do peito para cima, que eu quero só o rosto, entendeu? Dá para especificar e conseguir o esboço disso. E com o Photoshop eu consigo fazer o trabalho artístico, consigo dar as cores, trabalhar a iluminação, sombreamento. Como eu disse, o meu estilo ele é mais voltado para o anime, eu não consigo fazer uma arte um pouco mais realista. Talvez até consiga, mas isso vai demandar muito tempo. E tempo é uma coisa que eu não tenho, porque eu tenho que fazer isso e eu tenho que trabalhar. Então, eu consegui fazer alguns trabalhos. Eu não sei se eu vou deixar em vídeo, talvez eu deixe o link do Behance que eu criei na descrição. Mas eu já concluí 3 projetos, o que pra mim é um bom avanço, é um bom início. Considere que uma pessoa tem que trabalhar, que ela tem que pagar as contas, eu faço faculdade e ainda eu tenho que dedicar um tempo pro design. A meta que eu coloquei é a seguinte, de desenhar ou fazer alguma parte do trabalho por pelo menos 2 horas por dia. Eu acabei de concluir um projeto, então eu estou num período um pouco mais em off. Eu publiquei um projeto um pouco maior esse fim de semana, onde eu peguei a arte da personagem, eu fiz todo o trabalho. Como não tem direitos autorais, não tinha direitos autorais, eu dei um nome para ela, eu dei uma lore. Eu coloquei um sentido ao desenho, um storytelling, digamos assim, sobre a personagem. Então foi um trabalho legal, eu gostei pra caramba. É uma arte que está disponível à venda. E aí eu parando para pensar agora, diante de 13 minutos, acabou de fazer 13 minutos que eu tô fazendo esse vídeo, olha o tanto de coisas que aconteceram em 2025. Eu comecei mais uma faculdade, eu saí de um trabalho, eu tô ingressando em outra área do mercado, eu concluí um curso relacionado a marketing. Então tem coisas aí, tem conteúdo aí que agregou para mim no âmbito profissional em 2025. E eu tô olhando para cá porque eu olho para a tela, eu não olho diretamente para a câmera, eu tô olhando para cá, onde tá o meu monitor. E aí agora fazendo essa reflexão, eu fico, caraca, tem bastante coisa, né? Mas tem mais coisa aqui que eu posso falar. Numa questão mais pessoal, por exemplo, eu parei pra... A gente raciocina, né? A gente vê vídeos assim e tal, mas eu tô tentando não, eu estou adepto a uma vida mais saudável, numa questão de corpo e de mente. Eu queria estralar o pescoço, mas talvez eu não consiga fazer isso agora. Aonde que eu quero chegar? Eu sempre fui uma pessoa muito crítica. E o ser humano, uma das maiores facilidades do ser humano é botar defeito nas coisas e botar defeito nos outros. É batata. Tem muita gente que é desse tipo. É esse tipo de pessoa. Você vê alguma coisa, você tem que botar o defeito. Você vê aquela pessoa, você tem que botar o defeito. Nunca tá perfeito. Mas ninguém é perfeito. Nada é perfeito. Então, eu inverti o lado da moeda e tô pensando da seguinte forma. Você tem que olhar as coisas boas que as pessoas estão fazendo.
Você tem que olhar as coisas boas daquilo que você tem. Não tem inveja. Não que eu fosse uma pessoa invejosa, nunca fui. Na verdade, não me interesso por isso. Mas você enxergar o progresso das coisas. Você vê uma pessoa que tem um sucesso ali e tal. Se você sabe da história da pessoa, você sabe por que ela tem sucesso. Você não vê somente o resultado. Você sabe por tudo que ela passou para estar chegando naquele ponto. E aí quem não sabe fala, nossa, aquela pessoa com sucesso fez isso aqui, pá, tá com dinheiro, tá bem. Você não tá bem, não. Você não tá enxergando, você não tem um prato de comida, você não tá alimentado, você não tem água para beber. Entendeu? Se você tem muitas dessas coisas, você já tem algum avanço, já tem algo aí no meio. Mas também não ficar botando defeito em tudo, sabe? Você tem que aparecer pra ficar falando mal dos outros. A internet também, a internet assim, até enrolei pra falar do Léo, a Bublé. Tô a Bublé aqui, mas a internet também é muito disso. É o vídeo de treta, nossa, treta. Uma pessoa fez um react, aí tá fazendo react do react, aí tá respondendo o vídeo de outra pessoa. Que bobagem, mano. E você tá assistindo isso, porra? Tá ligado? Faz alguma coisa produtiva. Sai dessa treta, sai disso de querer ver a vida dos outros. Pá, vive a tua, mano. Vive a tua, cara. Você tá vendo vídeo de treta, tá vendo as pessoas brigando. Isso tá fazendo suas contas serem pagas? Você não tem que trabalhar pra pagar suas contas no final do mês? Então sai disso, cara. Sai disso, tá ligado? É o que eu tô fazendo, é o estilo de vida que eu tô adotando. De, mano, viver uma vida leve. Refrigerante, parei de tomar refrigerante, não 100%, porque ainda tomo durante algumas refeições, mas eu estou mais adepto do chá, de tomar um chá. Essa semana eu tomei um chazinho de lixia, bom pra caramba, mano. Eu achei que ia pôr lixia, tá ligado? Pá, eu gosto da fruta, tá? O lixia é muito bom. Mas eu falei, mano, chá de lixia, isso vai dar certo? Tomei o chá bom pra caramba, mano. Chá de lixia bonzão, mano. Eu gosto de erva cidreira. Meu chá preferido é erva cidreira, mas não existe chá de erva cidreira pra você sair aí e comprar. Você tem que comprar o chazinho, aí você precisa ter a água, tem que esquentar e tudo mais. Precisava de algo pronto. Então é o chá gelado. E tem um que eu gostava bastante, que era um chá de pêssego, que eu não tô achando em lugar nenhum. Mas eu achei o de lixia, eu falei, vou provar. Ah, chá de lixia, né, pá? Mano, o chá era docinho, gostoso pra caramba, geladinho. Eu falei, nossa, mano, delicioso, maravilhoso. Acho que eu até vou tomar outro hoje. E é isso aí, sabe? Eu não sou o tipo de pessoa que, tipo, eu vou ali pra tomar um chá. Agora eu sou, entendeu? Vou ali pra comprar um chazinho, tomar um chazinho. Eu acho que, mano, o chá, ele te liberta, assim, sabe? Ele faz você ver as coisas de um ponto mais leve. Por mais seja industrializado que seja, você parar pra pensar, meu, eu tô tomando um chazinho em vez de estar me envenenando, tomando um monte de coisa com álcool, em vez de estar engordando com tanto de açúcar que tem um refrigerante, no gás que tem um refrigerante, sabe? É uma coisa mais leve, mais natural assim, mais de boa, mano, chazinho, entendeu? Claro que, como eu disse, o meu preferido é erva cidreira, então eu faço aqui em casa, chazinho quente. Mas se eu preciso de algo mais pronto assim, mais na hora, tem o chazinho gelado. E agora eu tô falando de chá, né? É que eu tava falando da vida pessoal. E também falei como eu estou mudando a minha forma de ver as coisas pelo seu lado positivo e não ver as coisas e tentar botar defeito nelas. Tem uma frase muito bonita que eu ouvi essa semana do lendário Yutaka Maeno, que ele falou o seguinte, não foi essa semana que ele falou, mas o vídeo eu vi essa semana. Eu não sou uma pessoa religiosa nem nada, mas eu estou sendo mais grato pelas coisas boas que estão acontecendo, deixando de me vitimizar, tá ligado? Deixando essa coisa de tipo, ai, não sei o que, não vai dar certo. Mano, fica tranquilo. Não precisa ser positivo, estourando pra caramba também, falando, não vai dar certo, que não sei o que, tá ligado? Não. Eu tô num momento ali mais calmo, tá ali num momento de tensão, pá, respira, tenha consciência que você vai chegar nos lugares certos. Mas enfim, a frase que eu ouvi sobre o Yutaka foi a seguinte frase, preste atenção. Satanás
sabe do seu nome e te chama pelos pecados. Deus sabe dos seus pecados, mas te chama pelo seu nome. Nossa, mano, essa frase, caraca. Como eu disse, eu não sou religioso. Mas essa frase pegou muito bem. Tem muita gente que não sabe disso. E serve de ensinamento pra pessoa parar ali as coisas que ela tá fazendo e refletir tudo. Ela fala, caraca, mano, é verdade, né? Você precisa dedicar um tempo seu pra pensar sobre as coisas que você está fazendo. Se o que você está fazendo é certo, você julga certo? É produtivo pra você? Não faz mal pra ninguém? Que é muito importante? Porque sabe uma coisa que faz mal pras pessoas? Agora eu vou olhar pra câmera pra falar isso. Eu acabei de falar que eu não tô evitando de botar defeito nas coisas. Mas tem muita gente que tá caindo. Sabe uma coisa que tá fazendo mal pras pessoas? Vender curso, mano. Porque virou moda. Deixou de ser algo que agregue na vida das pessoas pra puxar só a grana. Deixou de passar o conhecimento só pra pegar dinheiro, mano. Mas enfim, não vamos entrar nesse ponto. A questão aqui é o seguinte. Você tem que fazer as coisas boas sem prejudicar os outros. É como eu falo, bebam água e não façam besteiras. Então se hidrate, cuide de você mesmo. Não é uma frase dita pra fora. É pra você se hidratar, até porque tá uns 30 e poucos graus aqui, não tem a temperatura ali. Mas é hidratar, cuidar de você mesmo, cuidar do seu corpo, da sua mente. E não fazer besteiras, não fazer mal aos outros. Não prejudicar as pessoas que estão correndo na vida delas, na forma de viver delas. E aí, novamente, voltando ao lobby. Olha o tanto de coisas que eu já falei. Eu falei sobre bem-estar, eu falei sobre chá de lixia, eu falei sobre o chá de pêssego que eu tava gostando de tomar. Eu falei que eu tirei um certificado, que o interfone tá tocando, não sei o que é, eu vou parar de gravar. Talvez eu nem continue, então bebam água e não façam besteiras. Pior que eu tenho mais coisa pra gravar assim, mano. Eu tenho mais coisa pra falar assim. Curiosamente, o cara que ligou era um testemunho de Jeová. Queria passar a voz do senhor pra mim, pra fazer meu dia, né? Tá cedo ainda, vai dar 11 horas da manhã, o dia ainda vai começar, vou trabalhar ainda. Mas eu tive que recusar porque já eu tenho que me arrumar, como eu disse, vou trabalhar. Mas ele deixou na caixa de correio lá embaixo. Então, possivelmente eu irei checar. No meu caminho para o trabalho eu dou uma olhada. Mas, tem coisa assim ainda que eu gostaria de falar. Eu saí, como eu disse, eu saí em abril do meu último trabalho. Eu gravei um vídeo alguns meses atrás, onde eu estava feliz porque eu estava em um estágio. Só que me rescindiram o meu contrato, porque diziam que eu não tenho o perfil que eles buscam. É sempre assim. Os 2 estágios que eu fiz foram assim. Só que o segundo me deu mais gatilho. O primeiro foi o seguinte, era um estágio, eu tava fazendo as atividades ali, beleza, só que aí chegou a parte do atendimento, de falar no telefone, que é uma coisa que eu não sei fazer, é uma coisa que eu não tive experiência, que eu não consigo realmente, entendeu? Falar, pô, um cara de 30 anos não consegue falar no telefone? Calma, não julgue, não fale mal. A questão é o seguinte, você falar no telefone é uma coisa, você trabalhar, você tem uma questão profissional onde você precisa ficar se comunicando no telefone com aquele objetivo, seja de cobrança, de atendimento, de pós-venda, o que seja, é uma coisa que eu não consigo. Falar, mas só porque você não consegue, pá, não sei o que, eu consigo e tal, fulano consegue, mas aí é que tá, são experiências diferentes. Eu tive minhas aulas de comunicação assertiva na faculdade, sendo que eu já cursei recursos humanos. Faço meus vídeos aqui pro YouTube. Quando eu faço vídeo, faço live. Como você pode ver, eu já tenho mais de 20 minutos que eu tô gravando. Tô falando aqui com vocês tranquilamente. Mas eu não consigo falar no telefone.
porque é uma questão profissional, tem um intuito com aquilo que você faz. Você não liga pro seu cliente e fala, e aí, tudo bem, pá, não sei o que, o churrasco e tal, não. Você liga pro seu cliente para fazer uma cobrança, para falar de tal coisa, de tal quanto que não foi paga, se o produto foi entregue, esse tipo de coisa. Então, o primeiro estágio rescindiram o contrato por isso, que chegou a parte do atendimento e eu não conseguia fazer realmente, aí me rescindiram, né? Não tem porque me manter lá. Mas o segundo estágio foi o que deu mais gatilho. Eu não fiz vídeo sobre isso, mas eu tô falando sobre ele aqui agora. Claro que eu não quero falar mal das pessoas, da empresa, nem nada. Até porque teve uma questão religiosa lá, as pessoas eram muito educadas e tal, tranquilo. Mas o meu gatilho no segundo estágio foi que assim, eu tinha muito aquela sensação, provavelmente foi isso, de que já havia algum outro estagiário no mesmo posto que eu antes de eu ter entrado, que também não conseguiu realizar as tarefas, e aí aquilo me deu um baita desconforto, de falar, pô, mas se alguém já esteve aqui nesse meu lugar tentando fazer as mesmas tarefas e não conseguiu, por que eu tô aqui agora, entendeu? Eu senti um desconforto muito grande, muito grande mesmo naquele estágio. E eu fiquei 15 dias só lá, eu fiquei só 15 dias, me passaram um monte de informações e obviamente eu sou limitado como ser humano, como qualquer ser humano. Eu tenho as minhas limitações e uma das limitações do ser humano é o de aprendizado também. Você não tem como saber tudo. Então, quanto mais você estuda, dependendo do período que você estuda, que você aprende as coisas, chega uma hora que você não pega mais nada. Que você está enchendo a sua caixa de informações e aí ela fica cheia, você falando, meu, eu aprendi isso, isso e isso, mas agora eu não estou pegando mais isso. Porque você, em um pouco tempo, em um curto prazo, você já encheu a sua cabeça de coisas. Então você pega, dá um tempo, toma uma água, trabalha naquilo que você já aprendeu por hoje, por alguns dias, e aí novamente você pega mais informações quando você já estiver mais familiarizado, mais acostumado com isso. E um dos meus desconfortos no meu segundo estágio foi esse, de ter muita informação, de me passarem muitas coisas, e eu não consegui pegar tudo em um prazo de 15 dias. Não tem como aprender uma empresa de mais de 10 anos, de 20 anos, acho, em 15 dias. É muito pouco tempo. E aí tinha a parte do atendimento também que queriam que eu fizesse. E aí a gente chega naquela coisa, fala, pô, atendimento de novo, novamente, telefone, esse tipo de coisa, sabe? Coisa que eu não consegui fazer no último estágio, eu vou conseguir fazer agora, também não consegui. Mas eu fiz uma das tarefas que eu precisava fazer e isso pra mim já foi satisfatório. E também consegui levantar um dinheirinho pra pagar minhas contas, afinal a gente trabalha pra isso. Bom, enfim, o segundo estágio, rescindiram o meu contrato por isso também, né? Pela questão do atendimento, de acharem que não tinha um perfil. Disseram que eu não tenho um perfil comunicativo, porque olha só que coincidência, esse vídeo tá com quase 30 minutos, se não tiver com mais. E eu tô aqui falando um monte de coisas, eu tô fazendo uma reflexão sobre 2025. Mas novamente é aquele ponto. É a questão profissional, quando você tem um outro sentido para aquilo que você tá fazendo. Aqui eu tô num momento de descontração, eu tô com qualquer roupa, eu tô com as pernas largadas na mesa, tô segurando o microfone, eu tô de boa aqui. Então, são coisas diferentes. E bom, esse foi o meu segundo estágio, que foi em novembro. Foi em novembro? Acho que foi em novembro, foi do início de novembro até dia 16, eu acho que foi isso. E aí, novamente, eu tive aquele insight de que, pô, eu tenho quase 30 anos, eu faço parte de uma geração, por mais que eu diga que eu sou velho e tal. Infelizmente, eu faço parte de uma geração que eu não consigo me prender a um lugar. Eu não sou que nem meus pais, que nem os pais de você que está assistindo, provavelmente, que queriam um trabalho e ficava por anos naquele lugar, muitos anos naquele lugar. Eu não consigo, eu me sinto preso. Eu me sinto preso a um local, eu me sinto preso a um horário. Não tô dizendo que eu quero ser libertador disso, não. Mas quando você tá numa parada de trabalho, você tem aquele compromisso.
E aí você sente que você tá perdendo aquele horário. Pô, eu não tenho o meu horário das 2 às 10 porque eu tenho que estar no meu trabalho. Eu não tenho que estar aqui, eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar lá durante esse horário, porque eu tenho que fazer aqui esse trabalho. E por isso eu tô fudido, tá ligado? Por isso eu tô ferrado. E aí você ficar por anos nisso, é complicado, né? Eu sinto essa limitação. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar em um ambiente saudável, de falar com as pessoas que estão de bem com a vida. No último trabalho no mercado era mais ou menos assim, tanto que eu fiquei quase um ano lá. E aí tem a área do design onde eu me sinto confortável porque por enquanto eu tô em casa, tem agências de marketing que pedem que você trabalhe presencial. Para mim isso não será problema desde que eu possa trabalhar no meu canto fazendo o meu trabalho. Sem ter gente no tempo todo ali, não, é ali eu trabalho, não sei o que, sabe, gente zoiuda? Não, eu sou um cara tranquilo, mano, eu sou um cara tranquilo. Eu fico ali no meu canto fazendo meu trabalho, tô ouvindo um som de repente, mas é isso, eu gosto de tranquilidade. E morando em uma grande capital é meio difícil, porque todo mundo tá querendo ver o que você tá fazendo. E se você tá na internet, pior ainda, porque você vai querer tá vendo tudo do que todo mundo tá fazendo. É. Ih, tá dando interferência ali no fone, tomara que não pegue no vídeo. Mas olha que bacana, nas questões amorosas, eu tô zero questão amorosa nos últimos 2, 3 anos, provavelmente, porque eu acabei gerando um bloqueio emocional que me fez assim, tipo, não conseguir mais, entendeu? Simplesmente paro. Você vê uma menina, você fala, nossa, que menina bonita, pá, que não sei o que. Em 5 minutos, no máximo 10, eu perco o encanto pelaquela pessoa e falo, não, deixa quieto, sabe? Mas eu acho que eu já falei demais sobre esse vídeo, as questões amorosas dá pra fazer num próximo, se for o caso. Eu tenho que retocar essa tatu, mano. Mas eu preciso jogar isso aqui no Premiere e preciso postar no YouTube. Eu vou ver se ainda dá tempo. Então, acho que agora sim eu falei bastante, bebam água, não façam besteiras. E possivelmente até um próximo, não sei. Isso aqui foram as reflexões de 2025.